Segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 40. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vamos estender até o versículo 44. Um texto bem conhecido dos leitores da Bíblia, né? Amém? Vamos ler então. Glória a Deus. Deixar todo mundo achar. Glória a Deus. Lucas 8, a partir do versículo 40, diz a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, e de cerca de 12 anos, e estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com os médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Pois, meus irmãos, essa mensagem, ou essa reflexão, ela é de caráter consolador. Ela tem um propósito, né? Consolador. Sobretudo, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando esses dias aí, na pandemia, muitas pessoas, como já foi falado aqui nessa noite, perdendo as pessoas que amam, outros nesse momento estão em desespero, né? Pessoas que estão no oxigênio, outras estão entubadas, e nós que estamos aqui, que tivemos a oportunidade de nos recuperarmos, temos que agradecer a Deus, né? Essa passagem aqui, ela é muito conhecida dos leitores da Bíblia. Quantas vezes nós já lemos e já ouvimos os pregadores explanar sobre esse acontecimento. Lucas está aqui narrando com muita propriedade, né? E eu queria falar aqui um pouquinho com os irmãos, ser bem sucinto, mas dar um tema aqui nessa noite. Fé com destino certo. Fé com destino certo. Qual é o destino da fé que nós temos? Que tipo de fé nós temos? E a fé que nós professamos, ela vai nos levar para onde? Quando nós vamos viajar, nós pegamos um automóvel ou talvez um ônibus, um navio, um avião, nós temos um destino. E nós só compramos a passagem ou pegamos aquele carro para viajar, porque nós sabemos que nós vamos chegar no lugar que nós queremos. Tá difícil, né? As autoridades de Colina deveriam tomar uma providência. Terra sem lei, né? Infelizmente. Eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, irmãos. Depois esse vídeo vai subir para o YouTube, né? E é bom que as autoridades assistam mesmo. Quem sabe eles despertam, né? Colocam um quebra-mola aí. Mas, irmãos, voltando aqui, então nós queremos chegar a algum lugar quando nós fazemos uma viagem. E nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Nossa vida aqui é como um ponto ligeiro. Estamos aqui, daqui a pouco já passou. Né? O salmista, no Salmo 90, o verso 12, ele diz, o texto que eu gosto muito: ensina-nos a contar os nossos dias,
de tal maneira que alcancemos corações sábios. E no verso 17, ele diz assim: confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Será que Deus nessa noite ele confirmaria o que nós estamos fazendo? As obras das nossas mãos? Você já falou com ele hoje? Qual é o destino da tua fé, irmão? Isso serve para mim aqui também, né? Então, primeira coisa é isso. Também aqui uma ideia, um tema, um ponto central dessa reflexão é que nós precisamos colocar a nossa fé, depositar a nossa fé ou a nossa confiança exclusivamente em Jesus. Porque a ciência falha, as religiões também falham, não é? A ciência falha tanto, está sendo provada agora, que a ciência, com toda a sua tecnologia, com todo o desenvolvimento, com tudo aquilo que eles estão descobrindo a cada dia, quantas mil pessoas morreram só no Brasil? Quase 400 mil já. Porque a ciência não tem a resposta certa, plena. O tratamento que as pessoas com Covid-19 recebem é um tratamento paliativo, apenas para amenizar os sintomas, porque ainda não se descobriu um remédio para poder eliminar o vírus. As vacinas que estão sendo aplicadas, elas também são paliativas. A vacina contra esse tipo de vírus ainda não saiu, está sendo pesquisada. Essas vacinas são utilizadas agora em caráter emergencial. É para que apenas alguém que venha contrair essa doença, ele não evolua para o estado grave. Muita gente ainda vai contrair, mesmo que tenha tomado a vacina, mas provavelmente não vai evoluir para óbito, para caso grave. Não vai precisar de internação. A vacina vai criar anticorpos para isso. Então a ciência também falha. Agora, quando nós depositamos a nossa fé exclusivamente em Jesus, nós não corremos o risco de ficar decepcionados. Nós às vezes nos frustramos, ficamos inquietos, questionamos, perguntamos por quê, queremos respostas, sentimos vazio, sentimos ansiedade, sentimos tristeza, desânimo, mas quando a nossa fé está fundamentada só nele, essa fé tem destino certo. Nós vamos chegar. O nosso barquinho vai chegar no porto seguro. As tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, né? Nós vamos ter momentos de muita dificuldade, como essa mulher que nós acabamos de ler sobre ela. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Afinal de contas, irmãos, essa mulher aqui, ela poderia ter dado outro destino à sua fé, mas ela entendeu, ela já ouvira falar de Jesus, e ela entendeu que só havia uma possibilidade agora para que ela fosse curada e para que ela alcançasse o destino que ela queria, somente em Jesus, porque ela já tinha gastado tudo o que ela possuía. Essa mulher não era uma mulher pobre, ela era uma mulher de posses. Ela ficou pobre, porque ela pegou tudo o que ela tinha e ela gastou com a medicina da época. Mais uma prova que já faz muito tempo que a ciência não consegue trazer todas as respostas para o âmago da alma do ser humano. As religiões também não, né? Mas Jesus sim. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma boa notícia. E quem ouve o Evangelho e dá crédito, ele recebe uma boa notícia. Então, irmãos, essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, provavelmente uma hemorragia uterina, já há 12 anos. Os irmãos já pararam para pensar a dificuldade que essa mulher tinha? Num tempo muito remoto, muito antigo, arcaico, que não havia as ferramentas, não havia os medicamentos de hoje, as soluções até que tem hoje, ainda que paliativa, mas são muito mais avançadas do que na época que essa mulher viveu. Então ela já tinha buscado em tudo. Isso acontece, às vezes nós buscamos resposta em tudo. E a última resposta, a última esperança, a última solução, a última luz no finzinho do túnel, é Jesus. Será que os crentes estão com a razão?
Será que é verdade que Jesus vai voltar? Será que é verdade que Jesus realmente, ele provê o necessário e ele ouve a oração do ser humano? Será que ele interage com o ser humano mesmo? Essa mulher entendeu que ela só tinha mais uma esperança. A fé dela tinha um destino: se encontrar com Jesus. E ela precisava fazer isso em caráter emergencial. Talvez você entrou aqui nessa noite e você precisa se encontrar com Ele. Hoje é uma noite oportuna. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Então, irmãos, aquela mulher poderia ter colocado sua confiança, por exemplo, nas pessoas, na força do seu braço, mas ela já sabia que a força do braço dela, a medicina, as pessoas que ela conhecia, talvez a família, a Bíblia não entra em detalhes sobre as particularidades dessa mulher, só fala que ela tinha uma enfermidade incurável para os dias que ela vivia. A Bíblia diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Não significa que às vezes eu não posso confiar em alguém que é um amigo fiel, né? Alguém da família, não é isso. É aquele que confia em si próprio, na força do seu braço, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, ou às vezes no seu próprio dinheiro, nas coisas que ele pode fazer, alcançar com a sua própria capacidade. Eu já falei para os irmãos um dia, eu estava aqui no centro da cidade, aqui em Colina, e eu estava conversando com outra pessoa sobre Deus, sobre a origem da vida, e tinha um senhor perto e ele bateu assim no bolso, ó, fez assim: meu Deus está aqui, ó. Isso aqui que formou meus filhos, isso aqui que me dá saúde quando eu estou doente, é isso aqui que compra aquele carro ali para mim andar, ele falou. Então os irmãos observem como o ser humano é tão pensa ser tão inteligente, mas é tão débil, né? Ao mesmo tempo, e tão insensato, porque falar algo como esse senhor falou, né? Depositando toda a confiança no dinheiro, no carro e nas possibilidades da força do seu próprio braço. Essa mulher não fez isso. Ela entendeu. Quando nós somos muito autoconfiantes, nós ficamos soberbos, né? E nós ficamos orgulhosos. E Deus não suporta o orgulho. Hoje nós estamos vivendo um período que o ateísmo, a incredulidade, o ceticismo está muito grande. Por que isso acontece mais do que no passado? Porque antigamente, e já foi feito um estudo que quanto mais a pessoa mora num lugar remoto, no campo, num lugar de dificuldade, mais ela tem fé em Deus. Por que isso? Porque quem mora nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, que tem toda aquela arquitetura, grandes prédios, grandes construções que foram feitas pelo homem, a tendência é que ele se torne mais cético, mais incrédulo, porque ele fica observando a criação que o homem fez. Quando ele se volta para as coisas de Deus, para aquilo que Deus faz, para a criação de Deus, a tendência quando o homem esquece essas coisas aí de fora e ele começa a olhar para aquilo que Deus fez, a tendência é que ele crê mais em Deus, né? Eu estava conversando com uma pessoa, um vizinho meu, lá de frente à minha casa, lá tem uma árvore, e ele falou assim para mim: pastor Mauro, eu fiquei 17 anos aqui, ó, acho que é 17 se eu não me engano. O senhor acredita que eu nunca tinha visto aquela árvore? Agora que eu comecei a olhar ela, porque ele começou a pensar em Deus. Então, quando nós refletimos sobre Deus, nós começamos a perceber as coisas que Deus fez, aquilo que Ele faz, quem é Ele, né? Aquilo que Ele pode realizar na nossa vida, por mais difícil que pareça ser. Então, a primeira coisa que essa mulher aqui ela fez, ela colocou a sua confiança somente em Jesus. Segundo destino que ela percebeu, ela também poderia ter colocado a sua confiança nos discípulos, porque os discípulos cercavam Jesus. Havia uma grande multidão ao redor dele, que estava seguindo ele. Mas a Bíblia diz que quando ela foi chegando, ela precisava falar com Jesus. Ela sabia que talvez Jesus não iria dialogar com ela, mas ela precisava pelo menos se aproximar dele
e tocar na orla das suas vestes. Por que na orla das vestes? Isso aí é chamado tzitzi. É isso mesmo, tzitzi. Uma palavra hebraica que se refere à borda, à orla da veste. Todo judeu, ele usava uma franja na sua roupa, e até hoje usa, o judeu ortodoxo, azul, chamada tzitzi. Então ela sabia que se ela isso é um tipo da igreja, representa a igreja, que todos que tocarem, se aproximarem e segurarem na orla da veste de Jesus, ele pode encontrar um novo caminho, a resposta para o âmago da alma dele, para os questionamentos que ele tem, e ele pode encontrar o destino através da sua fé. Então observe, quando ela chega e os discípulos estão próximos de Jesus, cercando, lardeando ele, não havia como ela passar, mas ela deu um jeito, no meio da multidão. Então, existem pessoas que ao invés delas procurarem Jesus, tocar nas vestes de Jesus, procurarem a igreja, elas vão buscar soluções em outros lugares, em outras áreas. Como eu já mencionei aqui, né? Nos políticos, nos heróis, e eles não vão nos atender. Nós vamos ficar esperando. Mas essa mulher, ela confiava, ela sabia que ao tocar, pelo menos nas vestes de Jesus, o destino dela seria selado. Ela encontraria resposta. Ela seria curada. Os problemas dela não terminariam, mas aquele problema especificamente seria sanado. Então, quando ela vai chegando, isso aí também serve para nós, né? Que às vezes depositamos a nossa confiança também nas religiões, e a religião jamais pode nos atender, porque somente Deus é quem pode atender o homem. Então observe, a Bíblia diz que ela vai se aproximando, e ela então consegue tocar na orla da veste de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, aqui Lucas não está falando, porque Jesus estava indo para uma outra casa. Aqui envolve dois assuntos simultaneamente. A história de um homem chamado Jairo, que era um dos líderes, né? A Bíblia diz aqui governador, na minha tradução, da sinagoga. Sinagogas, depois da destruição do templo, né? Ou mesmo nos dias de Jesus, as sinagogas ficaram muito comuns, eram onde os judeus se reuniam aos sábados para poder ler a Torá, a lei de Deus. Então aqui esse homem era um dos chefes da sinagoga. A filha única dele, de 12 anos aproximadamente, observe que quando começou o sofrimento dessa mulher, nasceu essa menina, filha de Jairo. Única filha, ela estava com uma enfermidade grave, estava à beira da morte. E ele foi ter com Jesus para pedir que Jesus o acompanhasse. Quando Jesus vai andando no meio do caminho, de repente, Jesus sente algo e ele para. Você pode até memorizar, se você pensar, você pode fazer na sua mente. E Jesus para. Ao parar, ele faz uma pergunta que não está narrado aqui, mas o outro evangelista vai falar, e ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus, porque Jesus estava rodeado por multidões. Era grande a multidão. As pessoas estavam abalroando Jesus ali. E aí eles disseram: mestre, ninguém te tocou. E Jesus disse: a multidão que está te apertando, eles disseram. Jesus disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, poder, alguma coisa aconteceu. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela trêmula, no outro evangelista, na narrativa do outro evangelista, ela respondeu: Senhor, eu te toquei. Por que aquela mulher estava trêmula? Porque ela era considerada, nos dias que ela vivia, como uma mulher imunda pela sua hemorragia. Ela não poderia, na cultura que ela vivia, ela não podia se aproximar de ninguém, nem tocar numa pessoa. Isso era inadmissível. E ela, pensando que Jesus iria, quem sabe, admoestá-la por ela ter tocado. Então ele vai dizer para ela: tua fé te salvou. E a Bíblia diz aqui, né, que ao tocar nela, ao tocar em Jesus, na orla da veste de Jesus, o texto diz que aquela hemorragia estancou. No outro dia, imediatamente. Sabe quem está falando isso daqui? Quem entende de medicina? Lucas era médico. Ele sabe o que ele está falando.
A hemorragia estancou imediatamente, porque a fé dela tinha um destino, a esperança dela tinha um destino, o caminho que ela estava trilhando tinha um destino certo. Existem pessoas que estão trilhando veredas tortuosas, mas não encontrou o caminho a seguir ainda. E as coisas vão passando. Alguns já estão até na igreja, há tempo, mas trocam as coisas de Deus por qualquer coisa. É muito melhor, né? É muito melhor as coisas que estão aí fora. Então essa mulher sabia o que ela queria. Quando nós tomamos uma decisão para servir ao Senhor, nós devemos tomar uma decisão e a nossa decisão tem que ter destino certo. O que eu quero para a minha vida? Eu falo sempre em casa e já falei para pessoas aqui em Colina. Eu sei exatamente, literalmente, o que eu quero para a minha vida. Eu já estou no Evangelho há quase 40 anos. E eu só estou seguindo esse caminho porque eu tenho destino certo. Eu sei o que representa a palavra de Deus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Ele pode fazer, mas eu sei quem Ele é também. Porque eu já tenho experiências com Ele. Até aqui eu posso dizer que Ele me ajudou. Ele me sustentou. Com todas as minhas debilidades e a minha pequenez. Até aqui, a boa mão dEle tem me conduzido. Então, irmãos, estou concluindo. Terceira coisa que eu percebi nessa mulher, terceiro destino que essa mulher buscou, é que ela colocou a sua confiança em alguém que poderia resolver o problema dela. Não adianta eu colocar a minha confiança em alguém que não vai resolver. Se eu tenho um carro quebrado, ou alguma coisa quebrada, e eu colocar, você pode arrumar esse carro para mim? E o mecânico responder, não, não posso arrumar. Eu não tenho capacidade para isso. Adianta eu levar lá? Se ele tem um carro, tem um problema, ou outro utensílio, tem um problema que a pessoa não pode resolver, para que eu vou levar lá? Se eu vou a um médico, e o médico diz, eu não posso resolver o teu problema, por que eu vou naquele médico? Não há nenhum motivo, nenhum fundamento para que eu vá aonde não se pode resolver o meu problema. Essa mulher sabia, porque ela ouviu falar. Hoje é uma noite que você está ouvindo falar de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Glória a Deus. Vou concluir. Antes eu quero lembrar, né, que quando nós olhamos para Jesus, simplesmente nele, o nosso destino, a nossa fé busca chegar até Ele e tocar nele, a nossa confiança. O Salmo 40 e o verso 4 diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. No Senhor a sua confiança. Em quem você está confiando? Em quem você busca solução? Aonde você tem procurado solução? Um dia eu estava vendo um senhor na TV falando assim, estava acumulado, acho que a Mega Sena, e ele dizendo, a minha solução é isso aqui. Se eu ganhar, acabou. Meus problemas estão resolvidos. Mas nós sabemos que o dinheiro não pode resolver tudo. Ele pode amenizar muita coisa. Pode trazer algum conforto. Tem até um jargão, as pessoas dizem aí fora, né? Dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Mas nós estamos vendo que não é assim. Os médicos estão dizendo, não abusem. Você tendo dinheiro, não, porque não vai ter leito. Não vai ter lugar para te tratar. Não vai ter lugar para você ser hospitalizado. Mesmo que você tenha muito dinheiro. Isso é sinal que o dinheiro traz algumas coisas, mas não pode trazer tudo. Mas Jesus Cristo tem a esperança. Jesus Cristo tem a resposta. Jesus Cristo tem a solução. Tem certeza de vida eterna para você. Jesus Cristo tem uma vida além dessa aqui prometida. Jesus Cristo tem uma cidade incorruptível, onde o ladrão não pode entrar, onde a ferrugem não pode corromper. Essa cidade é a Nova Jerusalém, para todos os salvos, que a sua fé tem o destino certo. Então eu concluo aqui nessa noite, dizendo o seguinte, vamos confiar em Jesus, não nas instituições. Nós estamos vendo agora o Supremo Tribunal Federal, não dá para confiar. Estão invertendo valores, soltando pessoas
pessoas que estavam condenados já pela justiça, né, estão dando cartas de alforria para essas pessoas como se elas fossem inocentes. Estão apagando como se fosse uma borracha, né, dando canetadas, libertando criminosos, libertando traficantes. Então nós não podemos confiar nessas instituições. Dá para confiar nos políticos? Também não, porque eles prometem, mas eles não cumprem. Então, irmãos, a nossa confiança precisa estar nele. Essa mulher, que é conhecida como mulher do fluxo de sangue, confiou. A fé dela tinha destino certo. E quando ela se encontrou com Jesus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela entrou para a história de tal maneira que até hoje nós estamos falando dela. Você pode dizer amém? Que a tua fé possa ter um destino. Se coloque de pé.